Fala povo, tudo bem? Diego aqui, Backlog Chaser. Vou fazer aquele prometido vídeo lá nos stories sobre um meio bookshelf tour, meio... Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, eu enjoei dessa estante do jeito que ela está com esses livros aqui. São livros que não estão aqui me dando aquele tesão, aquela vontade de ler, que eu não planejo ler tão cedo. Tem muita série aqui incompleta, mandada pelas editoras. Então eu resolvi dar um limpo aqui, tirar todas essas séries daqui e depois preencher tudo novamente. Então eu vou mostrar para vocês o que eu estou tirando, dar os motivos do porquê eu estou tirando. Ah, eu vou jogar fora, eu não quero mais, vou no sebo. Não, eu vou guardar isso daqui para um momento apropriado para fazer essa leitura. Depois eu vou fazer um outro vídeo trazendo as séries que outros livros, né, para preencher os vazios que vão ficar aqui. Eu acho que eu vou tirar uns 50 livros pelo menos, tá? Eu tô olhando errado para a câmera, para cá. Eu acho então que eu vou tirar pelo menos uns 50 livros daqui. E nisso eu vou meio que fazendo um bookshelf tour, né? Muita gente já pediu isso para mim desde lá do começo. Aí eu vou mostrando brevemente os livros que tem aqui. Não vou ficar entrando em grandes detalhes sobre eles, né? Eu vou só dar uma amostra, passar por cima. E o que eu não for querendo vai indo para caixinha aqui, certo? Que eu vou levar lá para o meu depósito, vulgo casa da minha mãe. E depois eu preciso ir lá no próprio depósito, vulgo casa da minha mãe, pegar os outros livros, tá certo? Então é isso, espero que vocês gostem. Caramba, sempre que eu começo a filmar tem ligação, acontece alguma coisa, toca interfone. Só um minuto, galera. Lógico, era golpe, certo? Mas estamos aí, gente, não cai golpe, bora lá então. Começar então aqui, eu vou fazendo por partes, né? Vou fazer essas duas prateleiras, aí depois eu baixo, faço as outras duas, e depois faço as demais. Pode ser que eu estou fazendo esse vídeo aqui conforme eu tenho tempo, então vocês vão me ver aí trocar de roupa, não ao vivo aqui no vídeo, tá? Tá capaz de vocês me verem com roupas diferentes, iluminação diferente, porque vai estar em outro horário do dia e por aí vai, tá certo? É isso, não sei se vai dar um vídeo só, se vai ficar muito grande ou não, ou se eu vou fazer, sei lá, dividir em dois, depois mais, enfim, depois vocês vão ver a hora que o negócio for publicado. Tô me enrolando, bora lá. Vamos começar aqui em cima então. O primeiro que eu vou tirar vai ser Ted Williams, The Dragonborn Chair, do Ted Williams, né? É uma trilogia, Book One of the Memory, Sore and Torn. Galera, leituras em inglês para fantasia e ficção científica são meio complicados, né? Porque aqui a gente tem muito termo inventado, ou a gente tem termos mais complicados, então é difícil você dar essa progressão na fantasia em inglês e na ficção científica, né? Então por isso eu vou tirar todas elas da estante, tá? Uma outra coisa diferente é você ler obras que se passam no nosso momento mais contemporâneo, uma obra de detetive, um thriller, alguma coisa assim, porque são palavras mais do dia a dia nosso, né? Então fica mais fácil da gente prosseguir na leitura e dar esse andamento. Eu estou fazendo uma leitura em inglês para retomar esse ritmo, mas esse ritmo não vai ser agora, então por isso sai, além de tudo, né? Além de estar em inglês, tá incompleta, me faltam os 2 livros. Uma curiosidade, isso aqui é uma série, é uma fantasia épica, né, dos anos 80, George Martin ama essa fantasia aqui. Tentaram já publicar ela aqui no Brasil, acho que também no fim dos anos 80, começo dos anos 90, mas eles, se eu não me engano, eles pegaram esse primeiro volume aqui e tentaram dividir em 4. Só os 2 primeiros você acha, os outros, o terceiro e quarto, né? Eu acho até que era uma daquelas editoras, tipo Mera Ibérica, Brasil Europa, alguma coisa assim que era de Portugal e se aventurou aqui e começou a lançar as coisas, alguma história mais ou menos assim. Uma pena, esse daqui facilmente entraria nas minhas 10 fantasias que eu gostaria de ver lançadas aqui no Brasil, tá certo? Então vai pra caixa. Próximo então é uma quadrilogia. Então nós temos aqui Malice. Caralho, vocês vão ficar vendo minha cara aqui, ó, azar de vocês. Depois tem aqui Valor. Aí nós temos Ruin é estranho falar ué, né, em inglês. E depois Wrath. É uma quadrilogia do John Green, né, a quadrilogia The Faithful e The Fallen. Tenho ela completa, mas pelos mesmos motivos anteriores a gente vai tirar. Aliás, toda essa primeira prateleira, que é tudo em inglês, eu vou dar essa mesma justificação. Então eu vou só falar um pouquinho sobre a série. Esse autor, o John Green, ele é para fantasia o mesmo que Con Igoden e Bernard Cornwell são para ficção histórica. Quando você fala de Bernard Cornwell, todo mundo cita Con Igoden e vice-versa. Quando se fala de John Green, todo mundo também cita Joe Abercrombie e vice-versa. Então eles têm aqui essa fantasia mais crua, mais realista, né? E eu fiquei muito interessado após ler a primeira lei. Mas eu já vinha colecionando ela um pouquinho antes até. Há uma chance dessa série sair no Brasil. A editora Trama já anunciou que vai trazer uma outra série desse autor, né, a série mais recente dele, que é a The Bjornsworn Saga.
The Blood Swan Trilogy, né? A trilogia Jurados de Sangue, algo mais ou menos assim. E começa a lançar esse ano, eu tô com uma boa expectativa, eu vou pegar assim que aparecer uns 30% de desconto, eu vou pegar esse livro aí. Acho que concluiu o ano passado lá fora nos Estados Unidos. Vamos torcer para fazer sucesso, para que eles possam trazer essa daqui, que eu acho que é bem mais interessante, bem mais do meu estilo. Aí se a gente for pensar, né, até se a trama trouxer um por ano, uma trilogia, 25, 26, 27, quem sabe em 28 ela não começa essa trilogia aqui. Quem sabe até lá o número de ideia resolvo ler. Mas por enquanto, essa quadrilogia inteira vai para a caixa. Caralho! Depois, eu edito tudo isso. Depois a gente tem mais uma trilogia aqui. Eu esqueci o nome dessa trilogia aqui. The Lycanus Trilogy. The Shadow of What Was Lost, do James Islington. E depois a gente tem A Echo of Things to Come. E por último, The Light of All the Falls. Engraçado isso daqui que 2 edições SS eu achei em sebo, tá? Então foi bem legal isso. Mais uma trilogia que eu acho que tem chance de sair. É uma trilogia bem contemporânea, acho que é de 2010 para cá. Não vou lembrar exatamente quando saiu lá fora. Mas é a primeira série desse autor. Foi muito bem avaliada, né? O pessoal até compara ela bastante com Roda do Tempo, algumas outras coisas assim. Eu sei que ela trata bastante também sobre viagem no tempo, profecias e tudo mais. E como você vai realizar essas profecias com essas viagens no tempo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Posso estar viajando um pouco, quem conhece me deixa nos comentários. Mas eu acho, por que eu acho que tem uma chance de sair o autor, não exatamente essa série? Porque ele tá com uma outra série lá, que já saíram 2 livros lá nos Estados Unidos, que tá, acho que é The Will of the Many. Puta, tá bombado, assim, tá super bombado lá fora. E que eu não duvido nada de alguma editora aí pegar e começar por essa série que tá mais famosa. E depois, quem sabe, trazer isso daqui. Mas por enquanto, cara, olha esse escalhamaço, velho. Olha esse escalhamaço. É que assim, as folhas americanas também são bem mais grossas que as brasileiras, tá? Então aqui pode parecer que tem 1000 páginas, assim, você vai ver tem 600. Então tem essas diferenças também. Aqui então a gente tem uma ficção científica, olha só, um livro em português, Matéria Escura, do Blake Crouch. Já li, achei ok, não achei 1000 maravilhas, achei bom, tá? E é um daqueles raros casos em que eu achei a adaptação melhor que o livro até. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Mas essa vai ficar aqui para ficar junto com as minhas ficções científicas. Aqui agora a gente tem uma fantasia nacional, olha só. Se eu não me engano vai ser uma trilogia, é do Roberto Campos Pelanda, é a trilogia Mar Interno, então já saiu os 2 primeiros livros aqui, ó, que é o Maré de Mentiras e o Filha do Mar. Tem belíssimas artes internas, arte de capa, né? E esse livro com certeza vai estar aqui no meu vídeo futuro sobre fantasias nacionais. Eu falo mais profundamente sobre elas. E como eu quero fazer uma prateleira só de fantasia nacional, ela vai ficar por aqui, para ficar nesta prateleira, tá certo? Outra trilogia de fantasia é a trilogia The Five Warriors Angel, do Brian Lee Durfee. O Brian Lee Durfee, cara, eu adoro esse cara. Então a gente tem aqui The Forgetting Moon, a Lua do Esquecimento, The Blackest Heart, Coração Mais Negro, The Lonesome Crow, a Coroa Solitária, algo nesse sentido, né? Talvez eu fique melhor aqui agora, acho que vai. Então aqui, cara, e essas capas eu acho lindíssimas, puro rock and roll essas capas aqui, ó, curto pra caramba. O Brian Lee Durfee, eu conheci ele através de um canal de youtuber, então ele é booktuber também, o cara lê muito. Infelizmente ele tem enfrentado aí alguns problemas de saúde, né? Ele teve AVC nos 2 olhos, então ele, se eu não me engano, ele vai ficar cego eventualmente. Cara, acho que ele lê um livro a cada 2 dias, mais ou menos, assim, o cara é impressionante mesmo. E muitas das recomendações fora da curva que eu tenho na minha coleção, cara, eu acho que uns 60%, 70% eu boto nas costas dele, assim, foi muita indicação dele. E eu gosto muito do estilo porque ele faz vídeos muito sem edição, sem roteiro, sem corte, ele só vem aqui e fala, e eu acho que ele se vê de uma forma que eu também me vejo, de ser mais divulgador do que ser crítico, qualquer coisa desse tipo, né? Eu só quero achar boas histórias e falar, mano, leia, vão lá, leiam, não fica olhando só pro hype, olha pra isso daqui também. E ele faz muito isso, ele nunca se aprofunda muito em alguma história quando ele fala dela, mas ele apresenta bem os livros, né? Ele também era artista para cartas de Magic. Pô, então tem muita, ele era artista também, né? E aí ele conseguiu escrever isso daqui, eu fui lá comprando com o tempo. Isso aqui eu acho que não tem chance nenhuma de sair no Brasil, infelizmente. Uma Dark Fantasy aqui com profecia, cheia de plot twist e tudo mais, que infelizmente eu acho que não sai por aqui.
Mas esse aqui com certeza um dia eu vou ler, tá? Com certeza iria pro meu top 10 de fantasias que eu gostaria de ver aqui. É um vídeo que eu preciso fazer. Já fiz de quadrinhos, eu preciso fazer dos livros agora, né? Mais uma trilogia. Primeira trilogia de ficção científica. Ficção científica. Eu não sei como vai estar o áudio com eu falando de costas às vezes, né? Então, azar de vocês, aumenta o volume aí. Aqui então nós temos a trilogia Revelation Space, do Alistair Reynolds. É um autor britânico. Acho que a gente tem hoje em dia lá na Inglaterra que a gente pode considerar 3 grandes autores de ficção científica, né? Que é o Alistair Reynolds, o Peter Hamilton e o Neil Asher. A chance desses caras chegarem aqui é, assim, eu acho que é muito zero. Porque se nem o Tchaikovsky, né, o Edward Tchaikovsky vai bem aqui no Brasil, imagina os caras que fazem hard sci-fi, assim, mas bem hard sci-fi, né? Eu me interessei por isso daqui também por recomendações dos gringos, né? Esse daqui eu cheguei ali uns 20% no Kindle uma vez, gostei muito e comecei a pegar os livros aos poucos. Então a gente tem aqui Revelation Space, Redemption Arc e Absolution Gap. Então, apesar do nome pode parecer estranho para alguns, mas talvez vocês já tenham visto a obra dele por aí. Aquela série da Netflix, desculpa, até fui fazer endoscopia por causa disso. Aquela série da Netflix, Love, Death, Robots, tem um episódio que é escrito por ele, que é a adaptação de um conto dele, que é o Sigma Blue. Né? Eu acho que muita gente já deve ter assistido, e foi um dos episódios que mais fez sucesso na primeira temporada de Love, Death, Robots. Né? Aqui então a gente, não sei, eu acho que é difícil sair pra cá. Eu, se tivesse uma editora, eu trazia, nem que fosse pra ficar em prejuízo, mas vai pra caixa por enquanto. Tá certo? Caixa. Bom, mais fantasia aqui agora. Aqui é uma fantasia incompreendida, principalmente por alguns aí. A gente tem a continuação da trilogia da Companhia Negra, que saiu aqui no Brasil, uma trilogia. E aqui nós temos a continuação com The Books of the South e The Return of the Black Company. Tem mais um livro ainda que chama The Many Deaths of the Black Company, que eu ainda não tenho. Esses daqui são versões ônibus, tá? Então eles compilam vários livros, ó, você pode ver os nomes aí. Shadow Games, Dreams of Steel, etc. Aqui também compila mais 2. E o último livro acho que compila mais 2 ou 3 também. Eu até tenho uma curiosidade, assim, né? Eu brinquei que alguns não gostam, mas de fato, assim, a leitura dele é muito difícil. Não é difícil porque é um Cormac McCarthy que não coloca, sei lá, vírgulas, etc. É porque ele é muito seco, ele é muito direto, ele é muito reto. Que, sei lá, o Tolkien gasta uma página para descrever, ele gasta uma linha. E por vezes, até principalmente no primeiro livro, conforme eu ia lendo, eu falo, não, peraí, o que aconteceu aqui? De repente acontece algo muito grande e, assim, sabe, em 2 linhas você fala, não, peraí, o que aconteceu aqui? Aí você dá aquela volta para reentender, coisa que melhorou no segundo e no terceiro livro, né? E eu continuei porque a história me agradou. A história, em geral, né, me agradou. Não a escrita não me agradou. Mas eu tenho até essa curiosidade para ver se em inglês é assim também, porque em inglês eu ouço essa reclamação também, mas em menor grau. Então eu tenho curiosidade de continuar, porque eu gostei muito da série mesmo, assim, a parte companheirismo do grupo ali de mercenários eu gostei bastante. Então essa daqui vai ficar, o único em inglês que vai ficar. Por fim aqui, mais uma trilogia de fantasia. Essa daqui é uma que, cara, eu não faço ideia de quando eu vou ler, e eu tenho certeza que até eu morrer, eu acho que isso aqui não sai. Se sair, eu não vou fazer promessa absurda nenhuma, né? Bom, eu tô falando aqui da trilogia de Prince of Nothing, tem o primeiro livro aqui, The Darkness That Comes Before, do R. Scott Baker. Depois tem o segundo livro, The Warrior Prophet. E o terceiro livro, The Thousandfold Thoth. Eu sempre pronuncio errado a palavra pensamento. Mas é basicamente a escuridão que precede, o guerreiro profeta e o pensamento de 1000 dobras, de 1000 vertentes, enfim. Cara, isso daqui é Grimdark. Olha eu saindo dos quadros. Isso daqui é Grimdark, puro Grimdark. E o pessoal fala também que é muito filosófico. E eu já tentei começar a ler isso daqui, assim, quando eu comprei. Eu falei, não dá, assim, não, agora não. Preciso melhorar meu nível de inglês, assim, eu escuto bem, eu já viajei para fora algumas vezes, conversei bem, mas para ler isso daqui eu preciso comer feijão ainda. Então vamos para a caixa. Então esses foram aqui os sobreviventes da primeira prateleira. Vai ficar só esses daqui por enquanto até eu trazer outras coisas, tá certo? Vamos para a prateleira de baixo então. Eu tô com dificuldade de me posicionar aqui, tá galera? Então, mano, releva, por favor.
O primeiro livro que a gente tem aqui é Elantris, um livro que eu já li, gostei. Eu gostei mais da primeira metade do que da segunda metade, achei, o terço final, na verdade. Achei que quando ele consegue começar a resolver alguns enigmas aqui, né, sobre a magia ali na cidade de Elantris, acho que as coisas de repente ficam muito corridas, assim. Então não gostei, eu gosto que as coisas levem um pouquinho mais tempo para se resolver. Mas então vai ficar, vou colocar aqui em cima por enquanto. Aliás, daqui só vou tirar uma coisa, eu vou tirar já. Vou tirar então A Primeira Regra do Mago, do Terry Goodkind, do Terry Bom Gentil. Bonita capa, né? Olha só. Bonita capa. Por que que eu vou tirar? Ora, é uma série aqui de mais de, sei lá, são 10, 11, 12 volumes. E só saiu o primeiro volume no Brasil, isso aqui, em 2006. Tá aqui porque, sei lá, eu achei no sebo, falei, nossa, eu nunca nem sabia que isso aqui tinha saído no Brasil. Peguei, ficou aí na estante. E apesar de serem aí 11, 12 livros, ele é formado por arcos, né? Nem para lançar o primeiro arco, que é uma duologia, lançou só esse daqui mesmo, Record. E é uma série, assim, que na época dela, pelo que eu entendo, lá nos anos 90, era ele e o Robert Jordan com a Roda do Tempo, assim, os dois concorriam para ver quem era mais famoso, quem vendia mais, etc, né? E tinha também a Guerra dos Tronos na época, se eu não me engano, as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas esse cara aqui, ele começou a ficar muito mal falado por opiniões dele aí, que muita gente começou a considerar meio machista, meio isso, aquilo. Aí começaram a fazer todo um revisionismo da história dele, aqui, do que ele escreveu. Aí hoje, sempre que você está em alguns grupos gringos e alguém pergunta se já leu, vem aquela legião de gente falando para não ler, né? E eu fiquei mais curioso ainda por causa disso também. Mas infelizmente nunca saiu aqui no Brasil, então por que eu vou perder tempo lendo uma série que está cancelada? Se você se interessou, eu sei que em Portugal foi muito mais longe, porque eu já procurei os arquivos digitais disso daqui, e eu achei pelo menos até o livro 9 em português de Portugal, então fica a dica. Bom, aqui agora, como eu não vou tirar mais nada, eu vou só fazer de fato um bookshelf tour, né? Vou mostrar o que nós temos aqui. Bom, começa aqui com a trilogia A Primeira Lei. Já tem review no canal. Então nós temos aí O Poder da Espada, Antes da Forca e O Duelo dos Reis, certo? Infelizmente o autor são livros que são caros para achar hoje em dia. E vamos torcer, né? Tem filmes aí de livros do autor para sair. Vamos torcer que esses filmes reativem o interesse das editoras por esse autor aqui. Depois nós temos aqui as obras do Robert E. Howard, né, lançadas pelo Pipoca e Nanquim. Então a gente tem Solomon Kane. Cara, eu adoro essas capas aqui que o Pipoca escolheu. Depois nós temos o Rei Ku, com seu grandíssimo e belo nome, Rei Ku, certo? Aí nós temos Bram McMorn, o Pico do Bram McMorn. E aí os 3 livros do grandíssimo Conan, com todos os seus contos. Fica a forte recomendação. Não liguem para o que os outros digam, difamadores. Tá certo? Depois vem uma trilogia de Shannara. Primeiro livro, A Espada de Shannara. Segundo livro, As Pedras Élficas de Shannara. Também gosto muito dessas capas aqui. E aí o terceiro livro tem esse cocô de capa aqui, que é A Canção de Shannara. Mas Diego, como assim? Essa série foi abandonada aqui no Brasil, como você tem o terceiro livro? Ora, um grande amigo meu está em Portugal e ele conseguiu, acho que foi através do irmão dele, que estava lá primeiro, trazer para mim aqui A Canção de Shannara. Então essa aqui é uma edição de Portugal. Mas vocês vão ver, ó, se vocês notarem, é a mesma editora, que é essa daqui, A Saída de Emergência. A Saída de Emergência, ela aportou aqui no Brasil lá nos anos 2010, mais ou menos. Ela lançou alguns livros aqui, tem mais livros dela aqui de fantasia. Mas, sei lá, acho que lá para 2016, 2017, eles tomaram a Saída de Emergência e foram embora, né? E algumas séries ficaram abandonadas, outras aí foram terminadas ou republicadas pela editora Arqueiro. Então você vai até ver série que você tem edição, até as pessoas têm edição. Eu tenho uma aqui, vocês vão ver depois, que alguns livros são pela Saída de Emergência, alguns livros são pela Arqueiro, né? E por que essa capa cagada? Porque mesmo lá fora, lá em Portugal, eles estavam lançando com esse design aqui. Só que daí veio aquela série de Shannara da MTV. Aí, em vez dos desgraçados terminarem, pelo menos, o terceiro livro com esse design aqui, eles republicaram os 2 primeiros com capa da série e lançaram o terceiro só com essa capa horrorosa da série aqui. Filhos da... Desculpa. Bom, o que importa é o seguinte. Eu tenho muita curiosidade com essa série, mas muita curiosidade mesmo. Por quê? Tem uma eterna discussão que o cara aqui, ele simplesmente
sugou tudo do Senhor dos Anéis, então, que é uma obra completamente cópia do Senhor dos Anéis. Mas também eu já vi muita gente falando que é só o primeiro volume que é uma cópia aqui meio que da Sociedade do Anel. Como eu reli Senhor dos Anéis recentemente, acho que ali na virada de 23 para 24, eu tô com a história bem fresca na minha cabeça, então eu não quero passar do ano que vem para conhecer essa história aqui não, para ver se é bem conhecida mesmo. Até porque, se vocês verem que a terceira capa, a gente tem um navio aqui, né? Então eu creio que a história aqui vai ser um mundo de fantasia, mas uma fantasia ali já num mundo pós-apocalíptico, onde alguma sociedade antiga tinha tecnologia e tal. Talvez a mesma própria Terra, né? Não sei. Então, tá aí. Shannara. Lerei até o fim do ano que vem. Planos, assim, minha agenda tá lotada. Depois nós temos Mistborn, que tá aí no hype atual, né? A editora Trama acabou de relançar a série aqui no Brasil. Eu tenho essas edições da Leia. Já li o primeiro volume. Gostei bastante, mas eu não senti aquela vontade gigantesca de já pegar o segundo. Eu ainda quero, eu li o finzinho do ano passado, em dezembro. Quero pegar isso daqui esse ano ainda. Mas eu não senti aquela vontade, assim, porque esse primeiro livro ele tem cara de fechamento de trilogia, na verdade, né? E até tem nome também, Império Final. Gosto muito mais dessas capas aqui do que as capas novas da Leia, tá? Muito mais mesmo. O box, que é da Leia, não da Trama, o box que a Trama montou ficou muito bonito. Mas as capas mesmo eu não gostei, eu não gosto dessas capas meio simplistas assim, não. Fora que tá cheio de capa desse jeito, em diversos gêneros literários, fica parecendo que é tudo uma coisa só, né? Não tem mais identidade. Continuando aqui no Cosmere, temos então Warbreaker, Caminho dos Reis e, por fim, Palavras de Radiância. Ainda não peguei aí os demais volumes que saíram na Cosmere. Eu tenho aquele Starsight, eu não sei se é da Cosmere aquilo lá, não sei, mas eu tenho tá aqui. Aí eu tenho a segunda era de Mistborn também, né? Mas ficou faltando um volume que eu acho que a editora vai lançar agora, né? A editora Trama. Indo agora por fim, deixa eu mudar aqui. A gente tem então a trilogia do Corvo, do Anthony Ryan. O primeiro volume aqui é A Canção de Sangue. Depois, O Senhor da Torre. E por fim, A Rainha de Fogo. 3 livros aqui, uma trilogia de fantasia. Esse primeiro volume é muito reverenciado, mas muito reverenciado mesmo. Aí dizem que ele deu... E dizem até que dá para você ler ele como um meio que volume único, tá? Não sei se é verdade. Aqui, o autor aparentemente mudou seu formato de escrita, passou para vários pontos de vista, alguma coisa meio Crônicas de Gelo e Fogo, e a galera meio que se dividiu. Assim, alguns gostam, alguns não gostam, então irei descobrir mais para frente. Infelizmente já está ficando meio raro de achar. Encontrei a trilogia inteira no Sebo em Campinas alguns anos atrás. Dei sorte. Hoje em dia já está ficando meio raro, principalmente esses 2 volumes aqui. Então se vocês encontrarem, botem a mão nisso, tá? Por fim, a trilogia do Assassino, da Robin Robb. Então aqui é O Aprendiz de Assassino, O Assassino do Rei. Cara, essa capa eu acho lindíssima. E A Fúria do Assassino. Eu também, aqui é outra série que foi republicada já aqui no Brasil, dessa vez pela editora Suma. Odiei as capas novas que eles fizeram, assim, não gostei mesmo. Eu gosto muito desse estilo de arte, assim, para fantasia, tá? Eu gosto muito mesmo. Então eu mantive as minhas, mas a série continua, ela tem aí 14, 16 livros, mais ou menos. A editora Leia, na época, até chegou a lançar o primeiro volume do próximo arco, né? Que são aí 16 livros, eles são trilogia, quadrilogia, trilogia, acho que são 4 trilogias e uma quadrilogia. Depois dessa trilogia viria uma quadrilogia, que começava aí com o Navio Arcano. A Leia só lançou ele e abandonou, né? Ela abandonou a fantasia na época, de forma geral. Vamos ver agora se a editora Suma lança isso, né? Vamos ver, a conferir. Então, galera, essa primeira parte, vou dar um corte aqui e eu vou baixar a câmera e tal, e aí continuo, tá certo? Bom, vamos continuar então, agora com as prateleiras 3 e 4, são 6 prateleiras no total nessa estante, né? Na primeira ali eu contei, já saíram 18 livros. Eu achei que ia sair uns 50 no total, já foram 18. É que eu tinha uma prateleira que eu tirei praticamente inteira, né? Aqui vocês vão ver novamente que vai ter uma nova prateleira que eu não vou tirar nada. Mas vou mostrar então o que tem nela, certo? Aqui nós temos então Beren e Lúthien, livro aqui da saga do Senhor dos Anéis, Os Filhos de Húrin, e aqui em cima ainda Silmarillion. Vou continuar aqui no Senhor dos Anéis. Então aqui eu tenho O Hobbit, também aquela versão ilustrada especial, né? Eu acho que na época só vendia na Americanas isso daqui. A única coisa que eu li do Senhor dos Anéis até agora foi Hobbit da
coisa aqui da Terra-média, vai. A única coisa que eu li até agora foi o Hobbit e a saga do Senhor dos Anéis. Né? Um box aqui que eu ganhei da minha digníssima em algum Natal, aniversário aí pra trás. Cara, eles acabaram de anunciar um box novo do Senhor dos Anéis, que eles já tinham lançado aquela versão ilustrada, né, mas em volume único. Eu achei, sei lá, não gostei muito. Já peguei aquilo lá algumas vezes e trambolho, assim, horrível. Mas eu sabia que lá fora a HarperCollins lança essa versão ilustrada em diversas versões, né? E eles lançam ela no formato em trilogia, igual tá aqui. Eles acabaram de anunciar esse formato de trilogia, acho que para setembro, para outubro, alguma coisa assim, já tá em pré-venda. Cara, tá lindo, 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 lindo. E eu com certeza vou querer trocar, assim. Com certeza vou querer trocar. Só que isso daqui eu ganhei de presente, né? Então fica essa coisa. E agora? Ó Deus. Mas tá aí. Então aqui Senhor dos Anéis, o Hobbit. Aqui tem uma trilogia. Como que chama essa trilogia aqui mesmo? Trilogia Davedbad. Davedbad, enfim. Começa aqui com A Cidade de Bronze. Depois nós temos O Reino de Cobre, trilogia da S.A. Chakraborty. Galera, não fica me desculpando por falar nome errado não, tá? Nome gringo, eu não tenho obrigação de saber pronunciar isso aqui, tá? Então não vou ficar pedindo desculpa aí se estou errando os nomes. Não. E o último que é Império de Ouro. Acho bonito essa capa aqui. Essa saga aqui, galera, pra mim ela é meio uma incógnita. Deixa eu melhorar aqui. Por quê? Até depois vocês me dizem aí, quem já tiver lido. Porque isso aqui pra mim cheira romantasia, cheira romance disfarçado de fantasia. Mas vi muita gente, não é, tem um romancezinho ali, mas não é o mais importante, tem uma boa história, inspiração árabe, egípcia, não sei, alguma coisa nesse sentido. Falei, tá, vou pegar. É um dos que eu me arrisquei, que eu fiquei achando que ia para esse caminho. Me arrisquei, assim, mas estou com muitas reticências se eu vou ler isso aqui tão cedo, tá? Mas as edições estão muito bonitas, tá? Muito bonitas. Parabéns aqui para a edição para Morro Branco, que eu vou criticar muito aqui durante esses vídeos. Viu? Aí agora nós temos aqui então toda a saga The Witcher. Eu quis fazer a coleção pelas capas originais, né? Que é aqui O Último Desejo, A Espada do Destino. Esses dois primeiros aqui são livros de contos, excelentes contos, mas muitos desses contos são importantes para o resto da história. Então, eu acho que é fundamental você ler por eles, assim, porque aqui tem o encontro do Geralt com a Ciri, tem algumas missões dele muito legal, então tem bastante coisa aqui que influencia no resto das histórias, então eu recomendo que leiam os contos, tá? E aí nós temos depois o terceiro volume, que é onde a história começa como romance, né? O Sangue dos Elfos, Tempo de Desprezo, A Torre da Andorinha, que esse daqui agora é inédito para mim, até o Batismo de Fogo eu li. Então me falta A Torre da Andorinha, me falta A Senhora do Lago, Tempo de Tempestade. E a própria editora WMF Martins, né, Martins Fontes aqui, acabou de anunciar que o novo livro da saga The Witcher vai ser lançado aqui no Brasil concomitantemente com o lançamento mundial. Muito legal isso. Só que tem um problema, né? Por contrato, eles são obrigados a usar a capa mundial para esse lançamento. Então a capa ela não vai condizer com o padrão dessas edições aqui. Então assim, eu não sei se eu vou pegar tão já, se eu vou esperar se a Martins lança nessa padronagem aqui. Até porque, se eu não me engano, essa daqui não é uma capa exclusiva brasileira, né? Elas pegaram aí de outras edições ao redor do mundo aí. Então, não sei como ela vai fazer. Até porque The Witcher acho que tem 3 capas diferentes no Brasil, né? Tem essa, tem uma capa dos jogos e tem uma de capa dura. Então, não sei como eu vou fazer para pegar esse novo The Witcher aí. Aí nós temos aqui a trilogia dos Fundadores, que a primeira é Foundryside, belíssima edições aqui pela Morro Branco. Da época que a Morro Branco era confiável para concluir suas séries, né? Shorefall, olha só, uma maguinha aqui. E Locklands, eles mantiveram todos os nomes em inglês. Cara, isso daqui eu tenho bastante curiosidade, tá? Bastante curiosidade mesmo. Eu não vou saber dizer um pouquinho mais a fundo para vocês sobre o que é essa história. Tá? Mas é fácil de você achar, tava em promoção grande isso daqui, principalmente o segundo volume. Depois nós temos aqui a trilogia de As Crônicas de Pedra Bruta, do Trono de Pedra Bruta. O primeiro volume é O Imperador das Lâminas, do Brian Staveley. O segundo volume é A Providência do Fogo. Esses dois primeiros volumes, você acha com extrema facilidade e muito barato. O negócio é esse daqui, O Último Elo Mortal. Eu até hoje não sei o que aconteceu com esse volume. Eu desafio você, aí agora na internet, colocar lá.
O Último Elo Mortal, Brian Stavely. Se você achar esse livro aqui, cara, ou ele vai estar muito caro, ou compra ele para você revender, sei lá, fazer um negócio. Porque esse livro aqui, ele, se eu não me engano, ele chegou a ser colocado em venda. Alguns lugares chegaram a receber, até por isso eu tenho um aqui que eu achei em sebo, né? Mas depois foi retirado, eu não sei por que foi retirado, não sei se tinha algum problema na edição, alguma coisa nesse sentido. Mas nunca mais, assim, você acha ele em Kindle, só assim, fisicamente, são raríssimas as edições. Eu não saberia nem precificar quanto está custando isso daqui agora. E eu comprei aqui no sebo da minha cidade, às vezes até me sinto meio mal de falar isso. Eu acho que eles não sabiam que eles tinham na mão, porque eles colocaram lá, né, anunciaram lá no Instagram deles a trilogia inteira, né? Só que não colocaram valores. Eu falei assim, viu, quanto que tá os livros daquela trilogia? Eles falaram, 40 cada um. Eu falei, tá, eu quero o terceiro, reserva aí que eu já vou pegar. Reservei no fim de semana, fui lá, peguei. Não sei se eles sabiam exatamente o que tinha na mão, porque isso daqui, do jeito que ele é procurado, acho que eles podiam vender por R$200, R$300, sei lá, enfim. Mas infelizmente a série não vendeu muito bem aqui no Brasil. O autor já tá dando continuidade nesse universo lá fora, acho que as chances de sair por aqui são baixíssimas. É uma trilogia aqui que tem uma avaliação mediana, a avaliação dela começa muito bem, mas vai decaindo. E vai falar basicamente aqui sobre a briga por esse trono dentro de uma família, né? Então cada um vai sair aqui se eu não me engano, cada um vai sair numa missão. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. O imperador foi assassinado e então os seus herdeiros e diversos outros agentes aqui estão sob ameaça e tem esse mistério, quem vai assumir o trono de fato, né? História básica. Mas eu gosto muito das capas também. Nós vamos aqui para essa trilogia / quadrilogia, que no Brasil foi transformada em quadrilogia, né? Que é a série Mago. Esse aqui é um caso até que vocês vão ver aqui, né? Por terem transformado em quadrilogia, ficou bonito que deu para escrever Mago aqui, né? Na lombadinha. Mas vocês vão ver, ó, ela começa pela série de emergência e minha última edição é da Arqueiro. E você encontra todas as edições da Arqueiro também. As editoras portuguesas em geral, pelo menos as de fantasia que eu já vi, a saída de emergência, se você entrar no site dela, qualquer livro que passa aí de 500, 600 páginas, eles dividem em dois. Tudo assim eles dividem em dois. E como o primeiro volume é grande, aqui ficou essa divisão. Então o primeiro a gente tem aqui livro 1, Aprendiz. Livro 2, Mestre, capas belíssimas, belíssimas, eu adoro essa daqui. Livro 3, Espinho de Prata. E livro 4, As Trevas de Setanon. O complicado dessa série é você achar esses dois volumes aqui, tá? Aqueles dois ali, né, arroz de festa. Esses dois volumes aqui já são bem mais complicados de você achar hoje em dia. Aí nós temos uma trilogia aqui que se passa nesse mesmo universo, ó. Só que aqui não foi só o Raymond Feist que escreveu, ele escreveu juntamente com a Jane Wurtz. Então nós temos aqui a Saga do Império, o volume 1 é a Filha do Império, e aqui as editoras, eu comprei já estava meio esgotado esse livro aqui, eu comprei numa livraria leitura. Só que eles fizeram a questão de colocar o preço na capa, estragou todo o verniz. Nossa, cara, como eu odeio esse tipo de coisa. O segundo volume, bonitão também, A Serva do Império. O terceiro volume, A Senhora do Império. Olha que capa linda, cara. Nossa. O pessoal tá pecando nas capas hoje em dia, essas capas todas simples assim, né? Bom, então tá aí. Uma prateleira que eu mantive basicamente tudo. A única coisa que vai acontecer aqui, galera, é que essas prateleiras, apesar de eu estar mantendo tudo que tem nelas, eu vou rearranjar depois, tá? Porque eu tô tendo algumas ideias aqui de como colocar as coisas juntas, né? Uma só de fantasia clássica, uma só de fantasia contemporânea, uma só de fantasia nacional. Então eu vou, no segundo vídeo, quando eu for colocar coisas aqui, eu vou também rearranjar o que ficou, tá? Prosseguindo então, vamos para a próxima prateleira. A gente tem aqui Cidade de Jade, livro 1 da trilogia... Eu vou colocar o nome da trilogia aqui, não achei, tá? Mas Cara, vamos abrir, eu tenho muita coisa lacrada aqui, né? Esse aqui eu fiquei curioso agora. Já saiu o volume 2 dele, tá? Aqui no Brasil. É a mesma capa, só que ela é vermelha, se chama Guerra de Jade. E tá saindo rápido atrás desses volumes. Eu acho que capaz de terceiro volume sair já esse ano, começo do ano que vem, e a gente tem mais uma série de fantasia publicada aqui no Brasil. E aqui a gente vai ter uma série muito influenciada por história chinesa. Essa coisa de família, guerras de máfias e tudo mais. Então olha só. Tô vendo pela primeira vez. Nossa, veio um monte de cartinha aqui. Caramba, um mapa mundi, olha só, que legal. Eu não tinha aberto aí. Olha só, tem uma outra coisa aqui. Tá aí, uma bela diagramação. Eu gosto dessas ediçõezinhas assim. Então, é isso. Guerra de Jade vai ficar. Guerra de Jade vai ficar porque tá saindo e eu tenho muita curiosidade de ler. Já vi muita gente colocando isso daqui como
uma das melhores, top 10 de fantasia que já leu, né? Depois disso, mais uma série que eu vou manter aqui, que é mais uma série completa, mais uma série do Joe Abercrombie. Estamos falando da série Mar Despedaçado. Aqui a gente tem meio rei, meio mundo, meia guerra. Que eu entendo aqui, os pontos de vista vão mudando entre cada edição, mas é uma série mais infanto-juvenil, né? Ou infanto-juvenil não, Young Adult. Mas é uma Young Adult de Abercrombie, né? Então o pessoal fala para não esperar tanto romance, tanta coisa assim não, para ter um tom um pouquinho mais sério. Então eu tenho curiosidade de ler. Agora vem uma série que eu vou tirar, uma série que eu vou tirar por completo, que é a série A Roda do Tempo, né? Então o primeiro volume, O Olho do Mundo, o segundo volume, A Grande Caçada, o terceiro volume, O Dragão Renascido. Bom, e obviamente eu estou tirando porque a série foi abandonada aqui no Brasil, né? Aparentemente ela foi abandonada novamente aqui no Brasil. Ascensão da Sombra, já perdi a conta, que é As Chamas do Paraíso, acho que é o livro 5. Capas bem insossas também, né, cara? As capas originais da Roda do Tempo são belíssimas, belíssimas. E aqui eles me trouxeram essa coisa, né, Black não diz nada, né? Tem o símbolo do infinito, dos ciclos, não sei o quê. Vai se fuder, saca? Não, cara, traz uma coisa bonita, coisa preguiçosa. Senhor do Caos, Uma Coroa de Espadas e o último que saiu aqui no Brasil, O Caminho das Adagas. Cara, esse daqui é um que, se eu não me engano, ele tinha saído só até o volume 6º aqui no Brasil, tinha sido abandonado. Com a série na Amazon Prime da Roda do Tempo, voltou a sair, saiu aí os volumes 7 e 8. A editora Glinska veio lá prometendo que ia lançar um por ano até o fim, não sei o quê. A série já foi abandonada, nada de sair do volume 9. Então assim, até eu ter essa série completa em mãos para começar a ler, ela vai ficar guardada. Assim, não vou falar sobre ela, não vou tentar ler ela, nem nada nesse sentido. É porque são 14 volumes no total, então faltam aí 6 edições, né? Mais uma prequela. Então faltam aí 7 edições, está na metade basicamente. Então, cara, tem muito chão isso aqui, então vai pra caixa. Depois, mais uma série que eu vou manter. Galera, eu preciso manter essas coisinhas aqui, ó, porque aqui tem muita umidade, por isso que eu plastifico. Eu tenho uns anti-mofo também, uns evita-mofo aqui. E eu também deixo essas coisinhas de silicone. É de silicone isso aqui, né? Silica. Pra também ficar protegendo aí da umidade. Depois veio uma trilogia que hoje em dia também já ficou difícil de achar aqui no Brasil, que é a trilogia... Caraca, como chama essa trilogia aqui mesmo? Nobres Vigaristas. Trilogia Nobres Vigaristas do Scott Lynch. Então começa com As Mentiras de Locke Lamora. Belíssima capa aqui também. Depois nós temos Mares de Sangue. E, por último, República de Ladrões. Então, que eu entenda aqui, nós vamos ter um grupo, então, de ladrões, que eles vão fazer diversos serviços por aqui, né? Dizem que o primeiro é o melhor de todos, mas que os outros dois não ficam muito atrás. Aparentemente, o autor prometeu um quarto livro aí há muito tempo, que agora também, até agora, não saiu. Mas eu tenho muita curiosidade, muita vontade de ler aqui hoje. Infelizmente, é mais um daqueles livros que é difícil de lançar. E se vocês repararem, né, galera, a editora Arqueiro teve uma época que ela lançava muita fantasia boa. Meio Mundo, O Mago, depois a trilogia que serve do Império, a própria aqui, Os Nobres Vigaristas, ela lançava muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Infelizmente ela parou com tudo isso daí, né? Depois nós temos aqui os 2 livros da série Técnicas Mortais. O primeiro é Morrer Jamais, já li, já tem resenha. Assim que, quando tiver saído esse vídeo, já vai ter uma resenha no canal. E o segundo, O Jogo dos Peões. Apesar de serem 2 livros, são independentes, tá? Então se você achar esse daqui em promoção, quiser ler só ele, pode ler. São histórias fechadas. Nesse universo aqui que o Rob J. Reis criou, um universo muito baseado aí em cultura asiática, no nome dos personagens, no nome dos poderes, no nome dos locais, em como a trama se desenvolve. Como eu falei no meu review lá, na minha crítica, parece que eu estou lendo um anime. Assim, e imagens de anime ficavam vindo na minha cabeça o tempo todo. Olha meu cabelinho aqui. Então eu gostei demais disso daqui, eu vou ler esse próximo ano que vem. Tem mais um livro, um terceiro livro, mas já faz um tempo aqui que saiu o segundo, até hoje a Faro não lançou o terceiro, e ela não responde quando perguntado se vai lançar. Então eu acho que está abandonado. Mas como não é uma série que precisa do terceiro para ser concluída, vai ficar aqui comigo, tá certo? Porque eu quero ainda ler o segundo. Depois nós temos aqui a grandíssima, gloriosa Companhia Negra, que eu já falei lá no começo do vídeo. Então nós vamos ter aqui uma história muito mal escrita. Então nós vamos ter aqui uma história onde o primeiro volume eu acho muito mal escrito, mas que esteve aqui plots que me deixaram curioso o suficiente, personagens que me deixaram curioso o suficiente,
no fim eu acabei gostando muito. Não entra aqui no meu top 5, sei lá, acho que talvez no meu top 10 de fantasia. É mais pelas temáticas que ele aborda, pelo mundo que ele cria, do que exatamente por ser uma escrita gostosa de ler, né? Então vai continuar aqui a trilogia da Companhia Negra, onde nós temos aí mercenários contratados pela vilã da história, para ajudar ela a devastar um continente que eles não conhecem. E não só isso, como também se preparar para lutar contra um vilão maior ainda, né? Então eles são um grupo aí já cinza, lutando pelo mal contra um mal maior. E seres bizarros, múmias em tapetes voadores, enfim, tá aí. Já falei muito sobre isso daí. Depois nós temos aqui as coisas das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Fogo e Sangue. Aí o volume 1 aqui, A Guerra dos Tronos, essa aqui é a versão ilustrada. Tá fechadinha aqui, outro dia eu mostro para vocês. Eu tinha as versões da Leia, antigamente, né? A Leia lançou umas versões que eu adorava, assim, elas eram grandonas. Mas eu li muito perto do lançamento. Na época eu era agente escolar. Então, eu era agente escolar temporário ainda por cima, né? Então eu trabalhava na escola, às vezes eu ficava na secretaria, na maior parte das vezes eu ficava ali no corredor, olhando para onde a criançada ia, né? A galera do ensino médio era até divertida, agora a galera do fundamental, meu Deus do céu. E como às vezes eu ficava muito sentado ali no corredor, né, só para acompanhar o aluno que está indo no banheiro, né, ver se ele foi no banheiro, saiu, se está demorando, onde ele foi, o que está fazendo e tal, eu levava os livros do Game of Thrones e ficava lendo lá, cara. Então meus livros do Game of Thrones, apesar de eu adorar eles, eram grandes, com essas coisas mais grossas, com esse padrão um pouco mais americano, assim, eu adorava eles, mas eu também detonei muitos eles, né, muito eles. Então, agora que começou a sair essas edições novas da Suma, eu comecei a trocar. Eu só mantive a minha primeira aqui ilustrada. As que eu tinha antiga eu dei para um amigo meu, o Thiago. Abraço, Thiago. E os outros eu estou pegando aos poucos nessas edições novas aqui, né? Então, esse aqui é o volume 3, me falta o 2, Tormenta de Espadas. E o volume 4, Festim dos Corvos. Saíram 5 livros já, né? Eu li do 1 ao 4 e não li nada adjacente, assim, nenhum desses outros pontos. Não li aqui Cavaleiro dos Sete Reinos, nem nada nesse sentido. Mas eu gostei muito dessas capas aqui, tá? Gostei mesmo. Só que a diagramação das antigas eram bem melhores, assim. Qualquer dia, se eu achar... Acho que ainda tem um volume aqui, viu, cara? Eu acho que ainda tem um volume lá na minha mãe. Qualquer dia eu pego ele pra gente fazer um comparativo, pra vocês verem. Bem mais confortável. Depois nós temos mais uma trilogia. A trilogia Sombra do Corvo, que chama? Não vou lembrar o nome dessa trilogia, vou deixar escrito aqui. Estou cansado, meus amigos. Então, o primeiro livro aqui é o A Sombra do Corvo. O segundo livro é The God's Grave, O Espetáculo Sangrento. E o terceiro livro é Dark Dawn, As Cinzas da República. Belíssimas capas. Essa aqui já são a segunda capa, né? A primeira é bem feinha, assim. Essas daqui eles melhoraram bastante. Aqui a gente vai ter uma história de fantasia medieval baseada aí... deu alerta de energia, então vou ter que dar um corte mesmo aqui. Aqui a gente tem uma trilogia onde a gente vai seguir uma garota que estejam cientes desde já que as páginas em suas mãos falam de uma garota que está para o assassinato, assim como o maestro está para a música. Uma garota que alguns chamam de Moça Branca, ou a Faz Rei, ou Corvo. Matadora de matadores, cuja lista de finados somente a Deus e eu conhecemos de verdade. Uma fantasia medieval não, fantasia com inspiração romana, coisa meio de vampiro, se não me engano, assim, bem sangrento, violento. Bastante interessado de ler aqui, do Jay Kristoff. E ainda do Jay Kristoff, temos então, concluindo essa aqui, Império dos Vampiros, Império do Vampiro. Esse aqui é o volume 1, o volume 2 já saiu, querendo pegar já. Tem bastante arte, bastante ilustração. Como o nome vai falar então, aqui é o Império do Vampiro. O segundo é Império dos Demônios. Vou deixar o nome aqui. Tá para sair o terceiro volume esse ano lá fora, nos Estados Unidos. Creio que o ano que vem o terceiro volume chega no Brasil também. Então vou mantê-lo aqui. Agora para ir para as últimas duas lá, vai ser difícil, certo? Mas eu vou dar um corte, preciso botar a bateria aqui no celular e a gente continua depois nos últimos dois. Saíram 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 livros já deixaram a estante. Eu achei que ia sair uns 50. A última prateleira vai sair muito livro, hein? Caraca, eu acho que vai dar mais de 50. Veremos. Corte. Bom, galera, esse é o melhor ângulo que eu consegui. Vamos então falar sobre as duas últimas prateleiras. Vou começar por lá. Aqui eu tenho toda a série do grande Drizzt. Eu já tenho 11 volumes, acho que já foram anunciados, já saiu 12, acho que o 13 já está em pré-venda ou já foi anunciado. E é uma série que, um dos fundamentais, basilares aí do D&D, né, do Dungeons and Dragons, com esse personagem
que já li 3 livros dele e gostei demais, quero muito ler o resto disso, né? Felizmente a editora Jambô, ainda que um pouco aos trancos e barrancos, com alguns defeitos, né, principalmente de revisão, está seguindo em frente com a série. Já li o primeiro arco, né, o Drizzt ele é sempre dividido em arcos, então o primeiro arco aqui chama Pátria, né, o primeiro arco, a primeira trilogia, o primeiro livro chama Pátria, o segundo livro é Exílio e o terceiro livro é Refúgio. Então aqui a gente tem uma trilogia de formação do nosso Drizzt Do'Urden. Então as capas até tem bastante spoiler aqui. Então eu quero continuar muito disso. Depois a gente tem uma outra trilogia. Eu não vou lembrar exatamente os nomes das trilogias, vou deixar ela aqui escrito. Que começa com o Fragmento de Cristal, modo do caralho. Depois a gente tem Os Rios de Prata. E por último, A Joia de Helfling. Depois disso nós temos uma quadrilogia, se não me engano. Essa aqui já é uma quadrilogia. Que nós temos então Legado, Noite de Estrelas, Cerco das Trevas, Passagem para o Alvorecer. Isso aqui tá, aproveitar que está aberto, ó, tem uma diagramação bem boa, tem sempre uns efeitinhos no começo de capítulo. Então é bem legalzinho, bem completo. Gosto bastante dessas edições da Jambô aqui, apesar dos seus erros, né? Então essa é uma série que vou manter e depois aqui é o início de um novo arco, A Lâmina Silenciosa. Tem belas artes também, essas aqui são as artes originais, tá? Então a Jambô está dando prosseguimento e eu quero continuar lendo isso daqui. Já esse outro livro aqui da Jambô, e logo vai ter vídeo aqui da primeira trilogia do Drizzt, tá? Já está em edição. Esse outro livro aqui da Jambô, Dragon Age, O Trono Usurpado. Cara, Dragon Age é uma série de jogos que eu adoro o primeiro, Dragon Age Origins. Eu acho que eu terminei aquele jogo 3 vezes. Cada vez eu terminei assim mais de 120 horas. Foi o que me colocou nessa coisa dos RPGs mais por turnos, mais cadenciados, né? O que você pausa, faz os comandos, aí os comandos acontecem. Não é turno, né? Mas é CRPG, acho que chama. E eu adoro aquilo lá. E esse daqui é um livro que se passa antes do primeiro jogo. Tem o próximo livro que também também é uma prequela que se passa antes. Esse aqui é o Rei Calland, esse daqui acho que é o Duncan, não sei se é o Duncan. Mas aqui a gente já tem a Morrigan aparecendo, os personagens aqui. Eu até quero pegar o próximo volume, mas assim, o segundo jogo já não foi tão bom. Teve uma boa história, mas de gameplay já não foi tão bom. O terceiro foi ok, foi bom. Foi ok, mas o quarto foi um desastre, assim, de proporções homéricas, assim, eu passei longe desse jogo. É um jogo assim feito para apontar dedinho na sua cara e ficar te dando lição de moral, identitarismo e por aí vai. Assim. Então, nossa, cara, os caras destruíram o jogo. Acho que são 5 livros, aqui no Brasil devem ter lançado 3. Eu só quero esses 3 primeiros mesmos, que se passam ali mais em torno do primeiro e segundo jogo. Os demais, esquece, não vou querer não. Mas por enquanto, caixa. Depois nós temos aqui mais uma série da trama. Então nós temos aqui A Oração dos Miseráveis, do Garrett Hanrahan. Como que chama essa trilogia aqui mesmo? O Legado de Ferro Negro. O segundo volume, então, é O Santo das Sombras. Belíssima capa também. E por fim, fica a desgraça. E por fim, nós temos aqui então O Deus Quebrado. Aqui, galera, eu vou contar, não vou falar muito sobre a série, mas eu vou falar de uma atitude que a trama teve. Porque essa série claramente não vendeu bem. Como eu sei disso, o terceiro volume não teve tiragem oficial. Você só vai encontrar ele fisicamente no site da trama e sobre encomenda. Então até tá avisado lá assim, ó, vai demorar 5 dias para fazer e aí começa a correr o prazo de entrega. Mas felizmente eles facilitaram muito, né? O livro entra em promoção sim no site deles, vira e mexe. Você pode dividir em várias vezes sem juros. Aqui para mim no interior de São Paulo, frete foi grátis. Então achei assim que foi uma boa saída da trama para não ter que cancelar uma série, abandonar uma série sem faltar o último volume, né? Gostaria de outras editoras, como a gente vai ver aqui, principalmente aqui na parte de baixo, já aqui em cima a gente vai ver, que poderiam ter feito uma atitude parecida, né? Mas não fizeram, deixaram muitas séries abandonadas. Então essa aqui continua aqui também. Depois nós teremos aqui alguns livros do Leonel Caldela, olha só, mais fantasia nacional. Aqui é a trilogia de Huffgunner, que começa com A Lenda de Huffgunner. Se eu não me engano, isso aqui vem de um Nerdcast, né? Saudoso Jovem Nerd, gostava tanto. Enfim. Depois vem A Lenda de Huffgunner, tem belíssimas capas também. O Garoto Cabra, O Herdeiro do Leão.
E o terceiro volume, O Melhor Inimigo, Amigo do Homem, que é o volume 3. Saiu recentemente um volume 4, eu achava que era trilogia, então não sei se esse volume 4 é uma história extra ou se era para ser uma quadrilogia e está me faltando um. Se alguém souber, me diga aí nos comentários. Mas esse daqui vai ficar, independente de qualquer coisa, eu tenho muita curiosidade para ler. Não só porque eu tenho curiosidade para ler, como eu também quero fazer aquela minha prateleira de fantasias nacionais. Então ela vai ficar aqui por enquanto. Seguindo no Leonel Caldela, uma outra duologia dele também, advindo aí de algum Nerdcast, né, de RPG. Então aqui a gente tem A Roda de Deus, O Evangelho do Exorcista, volume 1. Cara, capa belíssima, adoro essa capa assim. Meio com arte clássica, né, não sei o quê. E depois a gente tem O Criador da Morte, Os Evangelhos do Exorcista, volume 2. Ficam bonitões na estante também, viu? Gostei bastante. Então é outra série que vai permanecer. Aqui então a gente tem a trilogia dos espinhos. Começamos com The Prince of Thorns, do Mark Lawrence. Depois a gente tem The King of Thorns, capas belíssimas também. E aqui a gente tem Emperor of Thorns. Aqui a gente vai ter uma trilogia que ela se passa assim como aparentemente Shannara, né, que eu mostrei lá em cima. Essa aqui é uma trilogia que vai se passar no planeta Terra no futuro, né, após algum evento apocalíptico. Então muita coisa aqui que o pessoal acha que é magia, na verdade é tecnologia que ainda sobreviveu. Se eu não me engano, se passa ali na Península Ibérica. E a gente vai ter nosso personagem aqui principal, que ele vai ver aí a família dele meio que sendo assassinada, alguma coisa assim, e ele vai em busca de vingança. E cara, tem gente que não consegue ler a trilogia inteira pelo que esse cara faz durante a série para obter seus meios. Porque ele não é um cara bom, ele não foi feito para você gostar, tá? De tudo que eu já vi o pessoal comentando sobre essa série, foi isso que eu consegui tirar. Assim, ele não é um personagem feito para você gostar dele, mas é a busca dele de vingança por algo que é de direito dele, assim, né, o trono. Então isso aqui é uma coisa que eu estou muito empolgado para ler. No mesmo universo, a gente tem depois A Guerra da Rainha Vermelha, que é mais uma trilogia. Então o volume 1 é A Guerra da Rainha Vermelha, Prince of Fools. E depois The Liar's Cave. Nossa, eu tô saindo toda hora. Cara, esse vídeo vai ficar uma bosta, mas espero que vocês gostem. Tem o terceiro volume, mas ele nunca saiu de forma física aqui. A Darkseid abandonou a série. Mas eu vou manter aqui. Por quê? Porque o Mark Lawrence é um grandíssimo... Cara, eu sei falar grandíssimo mas eu não sei falar grandíssimo elogiando o quê? Isso diz muito sobre mim, talvez, não sei. Mas o Mark Lawrence é uma grande pessoa, e quando ele soube que a Darkseid não ia concluir a série, ele custeou a publicação do terceiro volume, que é A Roda de Oshain, em Kindle, né, no volume digital. Então, apesar de fisicamente a gente não ter a série completa, o terceiro volume existe, está traduzido pelo mesmo tradutor do resto da série. Então, para mim, eu considero uma série completa aqui no Brasil, então por isso eu vou manter. E é um spin-off, se passa no mesmo universo aqui da trilogia dos espinhos, tá? Nessa mesma época, a editora Darkseid começou a lançar aqui o Ciclo das Trevas, né? Então saiu o primeiro volume, O Protegido, o segundo volume, A Lança no Deserto, O Protegido, A Lança no Deserto, e o terceiro volume, Ciclo das Trevas. Capas bem né? Mas, enfim. Isso daqui, na verdade, é uma quintologia, então faltaram 2 livros aqui. Eu tenho o 4º volume em inglês. Eu vou tirar daqui porque não está abandonado, apesar de já ter ouvido algumas pessoas comentarem que dá para você ler esses 3 aqui como um arco fechado, que os 2 volumes seguintes se passariam muitos anos depois, seria meio que uma continuação e não exatamente a história em si, né, que a história fecharia aqui. Não sei se isso é verdade ou não, para mim a história está incompleta, abandonada. Se isso for verdade, alguém me avisa aí, beleza? Talvez eu dê uma chance. Vamos então para a última prateleira, onde eu vou tirar muita coisa daqui. Começando aqui em cima, é uma trilogia finalizada. Uma trilogia assim que eu caí nela se eu não me engano, eu estava no Shopee. Precisava encontrar mais algum livrozinho ali para dar frete grátis. E vi esse livro aqui sobre elfos. E aí eu vi que o sebo tinha todos eles. Acho que eu paguei uns R$15 cada um na época. Eu posso estar errado aqui, tá? Depois eu coloco a informação correta no vídeo. Se eu não me engano, é uma série de fantasia alemã, de volume único, que aqui no Brasil saiu em 3 volumes só. Em 3 volumes só, né? Foi dividido em 3 volumes. Que editora que é essa? Editora Europa. Então nós temos aqui A Caçada dos Elfos, As Estrelas dos Albos e, por último, As Pedras dos Albos. Cara, isso aqui, assim, peguei por pura curiosidade. É do Bernard Henning. Fala aí, muito bem vendido, não sei o que e tal, mas não tenho mais muitas informações. Peguei pela curiosidade mesmo.
pela excentricidade do livro. Assim, tem muita coisa para ler na frente, então por isso eu vou guardá-la, não vai ficar mais aqui comigo, tá certo? Caixa. Depois disso nós temos aqui mais uma série abandonada pela dona Morro Branco, que é A Ascensão de Selim, que é os livros de Babel, né? Uma quadrilogia. Ela só lançou o volume 1, isso já tem uns 5 anos por aí. É uma história bem interessante aqui, o cara vai com a mulher dele para a principal cidade na época, né? Que é como uma torre de Babel, uma torre gigantesca, cada andar aqui é um mundo meio que completamente diferente, né? São andares gigantescos, cada um dominado por uma facção, cada uma tem seu rei, cada uma tem suas regras, né? Seu próprio um mundo diferente. E a mulher dele é raptada, então ele tenta recuperar ela subindo toda a Torre de Babel aí para ver onde isso vai parar. Apesar da Morro Branco viver fazendo propaganda disso daqui, já fazem, como eu falei, já fazem 5 anos que foi lançado, então para mim eu considero a série abandonada. Então caixa. Aí nós temos aqui então uma fantasia de volume único, Piranesi. Tenho interesse de ler, é bem curtinho, então vai ficar. Aí nós temos mais uma série aqui, aparentemente abandonada pelo autor, certo? Aqui é o spin-off, né? A Música do Silêncio, um conto, na verdade. Então, O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Chover uma olhada, falar sobre essa série aqui, mas como ela está aí incompleta, ela vai sair. Ah, mas Diego, você está deixando lá Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos ainda tem coisas que eu quero ler. Eu pretendo até em algum momento começar a reler, assim, ainda que não tenha uma previsão, eu gostei demais daquilo lá. E tenho um carinho muito grande por ela também. Então essa daqui, por enquanto, até o autor terminar, caixa. Aí começando lá no fim, né, a gente tem mais uma fantasia de volume único, o Golem e o Gênio. Esse daqui eu vou manter, tenho curiosidade em ler. Lançada pela Dark Side. Depois nós temos aqui mais uma série abandonada, que é a Revelações de Hylia. A gente teve o volume 1, Roubo de Espadas, o volume 2, A Ascensão do Império. Faltava um volume só, cada livro brasileiro traz 2 livros americanos, certo? E cada livro é meio que uma aventura fechada, mas elas têm uma continuidade dos personagens, né? Então ficou faltando aí o 3º volume. Essa série nossa, você pode olhar as pontuações dela, todo mundo que leu ela fala muito bem dessa série aqui lá fora. Fez tanto sucesso que o autor voltou para esses personagens e lançou uma série prequela que chama As Crônicas de Hylia. Assim, cara, isso daqui tem muito a minha cara, mas infelizmente ela está abandonada e se eu for começar a ler, eu provavelmente vou começar a ler os em inglês, tá? Então, por enquanto, caixa. Eu devia ter feito esse negócio, né? Por enquanto, caixa o vídeo inteiro. Eu fui começar só agora. Eu acho que minha mulher chegou, eu lembrei de Masterchef e lembrei do Fogaça falando graxa. Caixa. Mais uma série abandonada, mais uma caixa, dessa vez abandonada pela editora Aleph. Nós temos aqui a trilogia Elenium, do David Eddings, trilogia clássica aí dos anos 70, 80. O primeiro volume é o Trono de Diamante, o segundo é o Cavaleiro de Rubi. O Cavaleiro aqui vai sair uma missão especial para conseguir salvar algumas pessoas e o reino. A editora ficou prometendo durante anos a continuação, até que enfim, finalmente ela falou que não vai concluir, né? Então, eu tenho o 3º volume em inglês, mas, de novo, muita coisa para ler antes disso daqui. Então, caixa. Belíssimas capas, aliás. Uma das capas mais bonitas do mundo inteiro foram essas que a Aleph lançou, mas não concluiu, certo? Aqui tem uma coisa que eu gosto demais. É do Nicholas Eames, lançada pela editora Trama, Os Reis do Wild. Cara, isso daqui é muito, muito bom. A gente vai ter esse grupo não são bem mercenários, né? Mas é um grupo aqui de guerreiros já aposentados. Mas a filha do cara do meio, do loirinho aqui, tá presa num castelo sitiado. Ela é uma guerreira também, né? Ela tá ajudando a defender esse castelo, que tá sitiado assim por uma força imensa. Aí ele tenta reunir o antigo grupo dele para salvar a filha dele, né? Só que tá todo mundo aqui já velho, o cara um tá gordo, o outro tá corno, um virou guardinha, um tá beberrão, enfim. E lembra muito aquele Red de Aposentados e Perigosos, né? Então os caras saem em missão novamente. Cheio de referências de heavy metal, rocker dos anos 70. Prato cheio, divertido, baita de uma fantasia. Recomendo demais isso daqui para qualquer um. E é volume único, tá? Então você pode ler só ele. Ah, se é volume único, por que eu tô segurando 2 nas mãos? Porque esse aqui se passa no mesmo universo e é uma história com a filha dele, né? Com a filha daquele personagem principal. Essa capa é horrorosa, olha isso, vou fazer vocês verem essa capa de perto, horrorosa. A primeira capa original, eu vou colocar ela aqui, achei muito bonita e quando a Trama anunciou com essa daqui, eu torci o nariz. Mas conforme eu vou pegando e depois de ter lido, eu gostei mais dessa capa aqui. Agora essa daqui, cara, nossa senhora, horrível. Eu vou colocar a original dela aqui também para vocês compararem. Horrível. Mas vou manter aqui, né? Ainda quero ler também. Depois nós temos mais uma trilogia. Da trilogia Red Rising, a gente tem então Fúria Vermelha, lançada pela editora Globo, Chris Brown. Depois nós temos Filho Dourado. E por fim, Estrela da Manhã.
Esse daqui ficou bem raro de achar por muito tempo, mas aí a editora Globo voltou a republicar, então você entra na Amazon hoje em dia, tá todos lá disponíveis para você, em estoque para encontrar. O autor continuou, acho que ele lançou mais uma quadrilogia, até hoje não entendi se é uma continuação direta ou se é um novo arco de histórias, mas até agora a Globo não falou nada sobre esse lançamento. Que eu entendo, aqui a gente tem uma história completa, quem já tiver lido, quem conhecer melhor, deixa aí nos comentários essa informação, por favor. Depois disso, mais um daqueles livros lançado pela editora Saída de Emergência aqui no Brasil, e de novo um daqueles casos que ela pegou um livro um pouquinho maior e dividiu em dois sem necessidade, né? A gente está falando aqui de Tigana. O primeiro livro ficou com o subtítulo A Lâmina da Alma, capa horrorosa, e o segundo, A Voz da Vingança, capa também igualmente horrorosa. É um livro de volume único em tese, né? Foi dividido em dois aqui no Brasil, do Gabriel Kay. Falam muito bem dessa história, falam muito bem da escrita dele, assim, muita gente compara o cara lá do Nome do Vento com o Gabriel Kay, né? Tenho muita curiosidade, então vou manter ela aqui. Depois nós temos aqui uma fantasia nacional, A Queda de Sighart, do L.P. Faustini. Faustini é o nome dele? L.P. Faustini, Mare Tenebrae, volume 1. Eu tenho o volume 2. Preciso encaixar, vai ser um dos livros que eu vou trazer aqui para completar a estante, né? Então preciso encaixar aqui. Essa aqui acho que já é a segunda ou terceira versão desse livro. A capa tá belíssima, tá? Eles finalmente acertaram a capa. Conforme acho que ele foi mudando de editora, ele foi relançando os livros dele. Tá para sair o terceiro ainda. E clássica história, assim, né? De um reino meio isolado ali, e de repente chegam caras invasores que eles nunca viram falar e toma a porra toda, né? E os caras têm que recuperar, se defender e recuperar. Depois, uma das fantasias tradicionais que nós temos aqui, Crônicas de Olan. Tem ela completa aqui, volume 1, que se chama Luz e Sombras. O volume 2, que é Mundo e Submundo. E o volume 3, Morte e Ressurreição. Eu já vi algumas pessoas comparando, assim, meio rasamente, que enquanto o Senhor dos Anéis ali é uma trilogia na fé cristã, aqui é uma trilogia na fé judaica. Não sei se é verdade ou não, irei conhecer logo mais, tenho muita curiosidade. E também vai para minha futura prateleira só de fantasias nacionais. Mais uma fantasia nacional, A Batalha do Apocalipse. Essa aqui é a minha versão especial ilustrada. Eu já li ela perto do lançamento ali, naquela versão capa cartão. Eu gostei, mas não amei. Achei que foi meio corrido, que eu me lembro, acho que ele fica indo e voltando no passado, no futuro, e no presente e tal. Então, assim, fiquei com os pés atrás, mas eu também não tinha tanta prática de leitura e quero dar uma nova chance. Até porque dizem que a trilogia subsequente é muito melhor do que esse livro aqui. Então, uns anos atrás eu achei a versão ilustrada no sebo e peguei para dar uma nova chance. E vai para minha prateleira de fantasia nacional também. Já estou ficando cansado de falar, preciso terminar isso aqui. Mais uma trilogia da Mary Stuart, dessa vez é a trilogia do Merlin. Volume 1, A Caverna de Cristal. Volume 2, As Colinas Ocas, e o volume 3, O Último Encantamento. Bom, como o próprio nome diz, vai falar sobre sobre lendas arturianas, mas eu tenho tanta coisa para ler sobre o Rei Arthur antes, eu quero ler as histórias clássicas do Rei Arthur antes, que isso daqui vai ficar meio de lado por enquanto, então caixa. Aqui mais uma trilogia moderna, dessa vez da R.F. Kuang, é a trilogia Guerra da Papoula, que chama o nome da trilogia. Começa então com a Guerra da Papoula, a sequência República do Dragão, e Adeus em Chamas. Aqui então a gente vai pegar como inspiração a China comunista sendo influenciada aí por a Inglaterra e toda a Guerra do Ópio, né? Bem curioso isso daqui. Então vamos manter. Série completa, a gente tem que também dar valor nisso. E aí mais uma série que vai para a caixa, que é essa trilogia aqui do Ciclo Nessântico. Essa daqui é uma ele tem um formato que eu falei para você que a Leia lançava as Crônicas de Gelo e Fogo antigamente, né? Primeiro volume, Trono do Sol, facinho de você achar isso aqui em sebo. Segundo volume aqui, A Magia do Anoitecer. O primeiro é A Magia da Alvorada, A Magia do Anoitecer, A Magia da Aurora. Cara, isso aqui assim, isso aqui eu peguei em sebo, ainda tá com valor ainda. Todos eles eu peguei em sebo, né? Assim, peguei porque é uma fantasia, tá completa no Brasil, eu sei que ela tem uma especificidade aqui de linguística, né? Algumas coisas meio difíceis de você ler e interpretar, mas, pô, tem tanta coisa para ler antes. Isso daqui vai, assim, tá aqui por casualidade também. Então, caixa. Então é isso, galera. Dei uma concluída aqui, então. Olha aí. Vou colocar umas fotos de antes e depois de como ficaram as prateleiras. Vou somar aqui quantos livros deram no total. Vou colocar a informação aqui na tela. Ficou longo, então acho que eu vou dividir esse Bookshelf Tour aqui em duas partes. Depois eu faço um da outra estante. E depois a gente faz um outro vídeo, que eu não sei se também vou dividir em duas partes, preenchendo, como já dito, né? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve, me segue lá no Instagram. Deixe suas opiniões aqui sobre os livros. Diego, por que tá tudo em plástico ainda? Galera, como eu já expliquei,
Essa minha região aqui é uma região que ela esquenta muito, essa casa aqui, ela sempre esquenta muito e também pega muita umidade. Então, se eu deixar os livros fora disso daqui, eu percebo que eles começam a ficar ondulados, eles oxidam mais rápido, então eu deixo dessa forma, que ou ainda no plástico, ou eu abro e depois plastifico, ou mesmo se eu compro usado, eu venho chegar aqui em casa e plastifico. Além de deixar todas essas coisas para evitarem mofo por aqui, né? Então essa é a minha forma de combater e preservar os livros. Eu sei que muita gente critica, fala que não é assim, que o livro tem que respirar, isso, aquilo, mas quando eu deixei o livro respirar, o livro respirou, estragou e morreu. Então eu prefiro deixar desse jeito, tá bom? Então digam aí. E aqui vocês viram o tamanho do backlog, né? Quanta coisa aqui a ler ainda. Então, espero suas opiniões, críticas, elogios e tudo mais. Até o segundo vídeo. Valeu!